Fala família, seja muito bem-vindo a mais um Business Mind Podcast, o podcast que muda a sua mentalidade. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. O cara é pai cristão, é empresário, master coach e treinador hoje da Febracis Boston. Esteve ao lado de Paulo Vieira, o criador do método CIS e da Febracis, em Fortaleza durante 5 anos ao lado dele. Então, uma salva de palmas para Juliano Colissi. Uma salva de palmas aí. Muito Seja muito obrigado. bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo aí. Uma honra para mim estar aqui. Felicidade fazer parte desse projeto maravilhoso. Vamos impactar vocês. vidas. E vamos lá, vamos lá. Eu quero saber se vai ter polêmica aqui. Vai. Eu vim preparado. Será que eu vim preparado para? Veio preparado. Mas vamos falar do que for preciso. O mais importante é crescer e contribuir na vida de quem está nos assistindo. E acredito que tem muita coisa que as pessoas vão poder tirar aqui, levar para suas vidas, gerar melhores resultados, impactar vidas, negócios e assim por diante. É isso aí. Para começar, me fala um pouquinho quem é o Juliano. O que aconteceu até o Juliano se tornar um Master Coach, né? Se tornar hoje um palestrante da Febracis? Eu não sei se as pessoas conhecem muito de coach, mas essa pergunta que você fez é uma pergunta de coach, cara. Sério? É uma das perguntas mais importantes que um coach faz dentro de um processo de coaching. Perguntar quem é você. Quem é, né? Porque tudo parte da identidade, tudo parte de quem você é. Você tendo consciência ou não. Uhum. Né? Como você mesmo falou, meu nome é Juliano Colissi. Eu sou pai da Júlia, sou marido da Emanuele, da Manu. Sou casado, já vou completar 10 anos de casado. 9 anos de relacionamento. Perdão, 10 anos de relacionamento, este ano 9 de casado. E sou Master Coach. Master Coach como profissão. Uhum. Sou um treinador da Febracis, a Febracis que é a maior instituição de coach do mundo. Mas, obviamente, a minha formação não é essa, né? Eu fiz meu primeiro método CIS em 2014 com o Dr. Paulo Vieira, que é criador dessa metodologia, que é a metodologia que mais transforma vidas e negócios no mundo inteiro. Eu sou prova viva disso. Você é uma prova viva, né? Eu também sou uma prova viva. Inclusive, eu vou revelar uma coisa que eu sempre... Assim, há pouco tempo eu revelo dentro dos cursos e hoje, quem sabe, eu revelo aqui algo sobrenatural que aconteceu comigo através dessa metodologia. Quem sabe eu falo ainda hoje aqui para vocês. Vou segurar a audiência um pouquinho aqui. Beleza. A minha primeira formação é em educação física. Eu sou um cara do esporte. Eu quase fui jogador de futebol profissional. Eu cheguei até a jogar no time de São Caetano, lá em São Paulo. Sou nascido em São Paulo. E eu tive uma lesão muito séria no joelho. Aí meu pai falou, não, para de futebol, vai ter que operar mesmo. Então, vai fazer faculdade, vai estudar. E nessa de me recuperar dessa cirurgia, que foram quase 6 meses, né, de um rompimento de um ligamento medial colateral. E aí eu fui fazer educação física, eu era do esporte, fui fazer educação física, me formei como educação física, fui trabalhar no ramo de academia. E nessa de trabalhei um tempo com musculação, aí comecei a empreender com uma equipe de corrida e como personal trainer. Okay. Né, eu já tive uma equipe de corrida dentro do Parque de Ibirapuera. Legal. Toda terça e quinta, 6 da manhã, eu estava lá para treinar alguns alunos de personal, que aí um foi chamando o outro, falou, tem um pessoal para treinar corrida. E aí eu comecei a empreender nisso como personal trainer, né, se tratando da minha empresa. E aí nessa academia grande que vamos dizer, na última academia grande que eu trabalhei como professor de educação física, fui convidado a ser coordenador, né? Eles abriram uma nova unidade, fui convidado a ser coordenador da academia, aí falei, cara, meu negócio é isso aí, meu negócio é liderar, né? Conduzir pessoas. Aí comecei a entrar um pouco mais na gestão da academia, eu era muito técnico, né? Montava treino, eu criei uma planilha de treino para o Sesc. Com uma planilha para as pessoas que faziam caminhada, começar a correr. Era só seguir toda a planilha. Então, criei umas coisas bem legais. Só que eu falei, cara, isso aqui é para mim. Né? Acho que já tinha um pouco a ver com a minha personalidade.
isso num prazo de 2 anos e pouco, quase 3 anos, eu saí de professor para gerente de uma unidade de 1.500 alunos dentro de um shopping center em São Paulo, Shopping Plaza Sul. E aí eu falei, cara, meu negócio não é mais dar aula em musculação, em sala de aula, é fazer gestão, é liderar. E assim eu comecei, era uma grande academia. Através dela eu tive uma visibilidade no mercado fitness, né? E uma pessoa me chamou para trabalhar na empresa de consultoria dela. E ela tinha criado uma metodologia e eu fui. E aí, através dessa pessoa, eu trabalhei 1 ano e meio. Ela escalou um negócio de consultoria e eu aprendi 2 modelos. Né? Aí eu quero até enfatizar que provavelmente nós vamos falar mais sobre isso. Eu encontrei 2 métodos de gestão de academia. E eu consegui unir as 2 ideias e personalizar. Não vou nem dizer que eu criei uma metodologia, mas personalizar a minha, assim, numa identidade própria, de acordo com aquilo que eu acreditava que gerava resultado para as academias, né? Um modelo comercial e de atendimento. Que a academia, uma das maiores reclamações do relacionamento, do atendimento dos clientes. Porque a academia, olha que coisa interessante, né? A gente está aqui no processo de... A academia é uma das empresas, das poucas empresas que o cliente está todo dia dentro da empresa. É verdade. Nunca tinha pensado nisso. E eu tinha isso na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso criar momentos mágicos para essa pessoa todo dia. Cara, era uma gestão muito intensiva. Legal. E aí eu criei um modelo e eu cheguei a ter 80 clientes. Para ser mais exato, foram 82 clientes de academias, principalmente em São Paulo, onde eu estava, e no Nordeste, na Bahia e em Fortaleza. Tive um cliente em Aracaju, mas foi uma coisa um pouco rápida, foi um projeto que acabou não vingando. A pessoa estava montando uma academia. E eu participei do projeto inicial, mas depois era um médico, ele resolveu mudar o investimento dele por fatores relacionados lá com a cidade, enfim, com documentação. E aí o Fortaleza tinha muitos clientes. Em 2014, eu já atendi um cliente há 1 ano, passava 1 semana por mês em Fortaleza, atendendo meus clientes presencial. Vida ruim. Era a minha melhor semana do mês. Era a minha melhor semana do mês. Para Fortaleza. E eu recebi um convite para ser sócio dessa academia. E assumi a academia, me deram casa, me deram Prolabore, tinha uma participação, venha dirigir a academia. E foi assim que eu cheguei em Fortaleza. E essa pessoa, tô contando tudo isso para chegar nesse ponto, e essa pessoa, essa minha sócia, que me apresentou o Paulo Vieira. O Paulo Vieira nasceu em Fortaleza, ele criou a Febracis em Fortaleza, a sede, a matriz da Febracis, hoje que é a maior instituição de coach do mundo, é lá, começou lá, hoje ela está dividida em duas sedes, que eu tenho uma outra parte do time lá em São Paulo, porque o Paulo se mudou para São Paulo há mais ou menos 3 anos, e com isso, 3 anos, né? 2 anos e pouco, 2 anos e meio, ele se mudou para lá, e aí, então ela me apresentou e eu fui, a partir de 2014, que eu fui morar lá, eu comecei a fazer todos os cursos da grade, assim. Eu cheguei em junho e em setembro eu estava fazendo meu primeiro método CIS. E aí, assim, minha história começou na Febracis. E para fechar, uma coisa que eu deixei aqui para trazer um paralelo, como eu fui um cara do esporte, eu, por 14 anos, eu fiz o meu maior treinamento, a minha maior imersão durante 14 anos na gestão de pessoas, que foi ser árbitro de futebol. Eu fui árbitro de futebol profissional durante 14 anos pela Federação Paulista de Futebol. E vou te dizer que foi minha melhor escola de liderança e gestão de pessoas até hoje. Eu trago muito desse legado dessa época. Eu fui bandeira, fiz muitos jogos. Inclusive o drible mais bonito do Neymar foi exatamente na minha frente. Fiz muitos jogos de Neymar. Não foi aquele. Não é aquele. Foi um que ele deu um chapéu com a sola do pé. Podem procurar aí. É um jogo Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, do Campeonato Paulista, na qual a bola vem alta assim, ele bate com a sola do pé, a bola bate no chão, chapela o jogador e ele continua a jogar. E foi exatamente na minha frente. Então, assim, teria muitas histórias daqui, dá um outro podcast falar desse tema,
mas me formou muito como líder, como uma pessoa que trabalha sob pressão, uma pessoa que tem um raciocínio rápido, alguém que busca a perfeição e tem que ser rápido nisso, porque como árbitro eu não podia errar. Sim. Então esse drive, essa mentalidade eu trago até hoje e foi potencializada com tudo que você sabe e conhece da Febracis. Então essa é um pouco da minha história. Hoje sou casado com a Manu, tenho uma filha. Minha filha tem 5 anos, a Júlia Colice, e são os meus maiores tesouros. Hoje morando lá na região de Boston. E é isso aí. Show. Então, me conta um pouquinho. Ok, vamos lá. O Juliano, ele foi para Fortaleza por conta de uma oportunidade. Chegou lá, foi apresentado ao Paulo Vieira, né? O criador da Febracis e do Método CIS. Hoje, o Método CIS acontece de 2 em 2 meses hoje, correto? Aproximadamente, a cada 45 a 60 dias, vamos colocar Show. assim. E hoje o Método CIS é o maior treinamento coaching do mundo. De inteligência emocional. Inteligência emocional, né? Do mundo. Do mundo. Como que foi você conheceu o Paulo e aí, eu vou ali olhar o que é o Método CIS. O que aconteceu lá? É bem interessante sua pergunta, porque assim, quando eu cheguei lá em Fortaleza, morei há 10 anos, desde 2014, até agora vim para os Estados Unidos. E assim que eu cheguei, a minha sócia na época falou assim, você precisa conhecer o Paulo Vieira, tem uma metodologia maravilhosa de transformação, eu estou fazendo os treinamentos, só para você entender, e aí onde está o business, né? Uhum. Nessa época, era o Paulo que ministrava praticamente todos os cursos da Febracis. A gente tem uma grade extensa de cursos. Basicamente, nós temos 11 áreas na vida que nós avaliamos o sucesso humano através dessas 11 áreas. E todos os cursos da grade, né, para quem não conhece, ele é direcionado e é voltado para essas áreas. Então, se você fizer todos os cursos da grade, você simplesmente aprende e se aprofunda numa metodologia para mudar todas as áreas da sua vida. Legal. Ok? Então ela disse para mim, você tem que conhecer, comece pelo método CIS. Na época, a gente tinha 3 métodos CIS por ano em Fortaleza. Ele fazia em São Paulo também, ele fazia até em Brasília na época, acho que ele estava começando a fazer em Brasília. Né? Chegou a fazer em Manaus, mas não foi uma vez ou 2, porque o método CIS era bem menor na época. Quando eu fiz, tinha 800 pessoas. Uau, hoje é... E ele dava todos os cursos, formação em coaching, ele dava um treinamento que é poderosíssimo, que é um treinamento sobre, hoje chama inteligência financeira, na época ele chamava Coaching for Money, que é de reprogramação de crenças financeiras. Uau. Eu fiz todos os cursos com ele. Todos. Ou seja, foi criado ali... Foi criado diretamente em Fortaleza, entendeu? E era muito interessante porque o Paulo já era um pouquinho conhecido em São Paulo, então ele ia para São Paulo e precisava de segurança. Em Fortaleza, ele sentava no chão com a gente, no intervalo de curso, conversava, a galera ia embora, nem dava tanto valor assim, porque a pessoa de casa, né? Fortaleza conhece ele, aí ele conta as histórias dele antes de 30 anos, que ele sofreu muito e tal. Muita gente conhece essas histórias. Viveram as histórias, comprovam. Sempre, a todo momento lá eu conheci alguém que dizia, é verdade. Eu lembro do Paulo da época da consultoria. Eu lembro do Paulo na hora que quando ele carregava os equipamentos de fitness que ele fabricava. De musculação, né? Ainda mais eu que trabalhava na época eu trabalhava com academia, então as pessoas falavam mesmo. Que legal. E aí, de 2014 a 2015 eu fiz toda a grade. Nesse meio tempo, 2015 a 2017... eu era monitor dos cursos. Então, quando você faz um curso da Febracis, você pode, nos próximos, você pode se candidatar a ser monitor. Né? Tem toda uma avaliação. Eu era sempre monitor. E assim, de alguma forma, eu já estava dentro da Febracis, mas como um voluntário, querendo honrar as pessoas com aquilo que eu já estava recebendo e mudando a minha vida. Eu tinha um mês de casamento, de namoro com a minha esposa agora, e nós fizemos o primeiro Método CIS 2014. Então, ele é peça fundamental da nossa vida, do nosso relacionamento, da nossa filha, da educação dela até hoje e tudo mais. E aí, eu já vivia ali dentro. E já estava tendo resultados através do coaching na minha empresa de consultoria, em academias.
né? Então, nesse meio tempo de 2015, eu fiz minha formação em coach em março de 2015. De 2015 até 2017, eu levei o coach para dentro do meu negócio, então, das minhas consultorias, das academias, dava os treinamentos dentro das academias para os funcionários, para o dono. E aí eu bebia da fonte, que era o Paulo que ministrava, e voltava rapidamente, né? Sempre tinha novidade, aquela coisa toda. E uma das coisas que fez a Febracis escalar o negócio foi a capacidade que o Paulo teve de formar novos líderes. Então, hoje eu tenho falado muito sobre isso. Não sei o quanto vocês querem, né, desejam escalar um negócio, não sei qual que é a sua meta de faturamento, de lucro, de novas unidades, mas ela passa fundamentalmente em você formar líderes, formando novos líderes melhores do que ele. Esse é o nosso desafio já há muitos anos. Ou seja, desafio e foco chave, né? do Paulo. Então, foi assim que aconteceu. Todo esse processo. E eu entrei em 2017 nesse eu não vou dizer, não era um início, mas assim, no primeiro boom de novos treinadores que teve, que foram formados, eles vieram da minha turma de formação em 2015. A minha turma de formação em coach, em 2015, hoje a gente juntou um dia lá, numa reunião nossa, tinha 22 pessoas, entre diretores e treinadores, da mesma turma. Então, acho que foi uma como é que fala? Uma geração que foi formada diretamente pelo Paulo, que explodiu e fez com que o Paulo proporcionasse isso. A formação dessas pessoas, como eu, e a escala, hoje são 39, 40 unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. A unidade da Febracis Boston é a primeira unidade internacional, é a primeira que saiu do Brasil, fora do Brasil. Nós somos hoje uma multinacional que saiu do Brasil e está se espalhando pelo mundo. Legal, muito bom. Enfim, muito isso. Bom. Não vou deixar você perguntar, né? Que senão... Não, obrigado, Febracis Boston, mais uma vez, né? Foi a expansão, a diretora Fernanda Moraes, né? Isso. E então... É importante fazer essa honraria para Fernanda Moraes, porque ela, quando eu fui aluno, ela já era uma treinadora ali. Ela foi uma das primeiras nesse processo. Fortaleza também? Em Fortaleza, ela é de Fortaleza. E ela foi uma das primeiras nesse processo de formação, dos primeiros treinadores, e depois esses primeiros treinadores hoje são diretores das principais unidades da Febracis. Uma delas é a Fernanda Moraes, que é a diretora da Febracis Boston, responsável por esse projeto de expansão no norte dos Estados Unidos. Então você diria hoje que a maneira de um business escalar mais é formando novos líderes? Não existe uma possibilidade que não passe por isso. Não existe. Não existe. Ou seja, meus amigos, escale o business de vocês. Treine pessoas. Pegue na mão daquela pessoa que você acredita e desenvolva ela, né? Pois é. Imagine uma pirâmide, tá? A pirâmide da gestão. Então, nós temos o estratégico, o tático, o operacional. O operacional são os funcionários, ok. O estratégico, que está no topo dessa pirâmide, são os donos da empresa. São os diretores, os presidentes, os donos da empresa. Qual é a função desses caras, né, dentro da sua empresa? É ele definir qual é a visão da empresa, quer dizer, para onde essa empresa vai. Tem gente que a visão é do tá bom. Se eu faturar 100 mil, tá bom. Se eu vender tantos produtos, tá bom. É o tá bom, entendeu? Só que o bom para nós é inimigo do ótimo. E o ótimo é inimigo do excelente e do extraordinário. Esse estratégico, ele também define qual é a missão e os valores. Claro, dentro disso envolve o propósito dessa empresa. Se isso está claro, as coisas começam a acontecer de cima para baixo. Qual é a função do tático? São os gerentes. É transformar tudo isso, transformar essa missão, essa visão, para onde se vai, através de um plano que é validado pela diretoria, pela estratégia. Os valores, que eles possam ser vividos dentro da empresa, e levar isso para o operacional e treinar essas pessoas, ok? Princípio básico da gestão, fechado? O que acontece? Só que tudo isso, essa missão, visão e valores, define tudo que vai ser feito.
Enquanto o Paulo saía do estratégico, ele era o dono, presidente, fundador, e descia para o operacional para ministrar todos os cursos, a empresa ela bateu num teto de crescimento. E ele, quando ele sacou isso, quando ele sacou, ele não conseguiu fazer isso. Ele ainda teve que passar por um processo de formação, entendeu? E isso gerou... eu não estava na empresa, mas eu fiquei sabendo disso. Isso gerou um ciclo de planejamento de 3 a 5 anos para que isso acontecesse. E acabou acontecendo até antes dos 5 anos, nessa primeira fase. E com isso, foi definido critérios de avaliação desses treinadores que começaram... Eu fiz o meu formação em coach com o Paulo. Ok? Hoje, eu já ministrei 33 turmas de formação em coach, entre formação em coach e formação de business coach. Uhum. Se o Paulo não tivesse tomado essa decisão, nós não estaremos aqui conversando. Verdade. Então, como é que eu iria ministrar a formação que o Paulo ministrou? Que ministrava, que ele me formou, e hoje eu formo outras pessoas. Só para você ter uma ideia, um dado interessante, eu já formei mais de 3.000 coaches. Uau. Dentro da Febracis. Uau. Eu estou chegando em quase 10.000 alunos dentro da... 8.000 alunos e 10.000 horas de ministração de treinamento dentro da Febracis. Aí eu te pergunto, se o Paulo não tivesse tomado essa decisão através de uma visão extraordinária de futuro da empresa, do negócio, do business, onde eu estaria hoje? Onde estaria todas essas pessoas? Nós somos mais de 80 treinadores na Febracis, são 40 unidades, são quase 1.300 funcionários. Você está entendendo? Então, esse processo de formar, e aí tem um ponto-chave, sempre foi a fala dele: eu vou formar vocês melhores do que eu. Melhores do que eu. Só que tomem um cuidado. Ele já cuidava do orgulho de cada um. Ele dizia assim: cuidado, que as pessoas vão dizer para você: você é melhor que o Paulo Vieira. Prefiro treinar com você, que você é melhor que o Paulo Vieira. E realmente isso acontece. Acontece. Só que não é para ele, por ele. É pelo nosso propósito. Nossa missão de transformar vidas e negócios. E agora aqui no norte da América. E a importância hoje, você diria assim, eu sou uma prova viva. O que o método CIS pode fazer na vida de uma pessoa foi o dinheiro mais bem investido na minha vida até hoje, no sentido de não ter inteligência emocional nenhuma. Gostaria que você falasse um pouquinho, então, o que é o método CIS? Qual foi o intuito que o Paulo teve na criação do CIS? Eu não vou responder tanto pelo Paulo, porque eu vou responder através dele, mas não tanto por ele, porque realmente a história é muito interessante. Assim, realmente é um chamado de Deus para a vida dele. No momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está na turma 238, a gente vai para a turma 239. Então, você imagine assim, né? São 26 anos de carreira do Paulo, eu tenho 10 anos como coach, o Paulo tem 26 anos, quer dizer, quem pegou a enxada, o facão para tirar o mato e abrir caminho foi o Paulo. Uhum. O Paulo, quando nem se imaginava coaching, ele estava lá estudando, criando, enfrentando o preconceito, o preconceito, mas ele sabia e tinha certeza do que ele estava fazendo, não pela capacidade intelectual dele. Vou falar os entre aspas, porque até a fala dele, mas pela preparação que Deus tem feito e colocado ele para estudar o que tem que ser estudado, criar o que tem que ser criado, testar o que tem que ser testado, nesse processo de gerar resultados rápidos que a inteligência emocional hoje faz. Né? Então, o método CIS é um método do coaching integral sistêmico. É uma metodologia de alta performance, de altíssima performance, que envolve vários fatores. Um deles é uma transformação de resultado através de uma mudança de crença. Então, ele tem uma frase que é muito interessante, que é assim: você não é você, você não é quem diz ser
e nem o que as pessoas dizem de você. Você são suas crenças e resultados. Então é só você parar para pensar. Vamos pegar um exemplo básico. Quem aí conhece, escreve aí no comentário, quem conhece alguém que diz que quem tem dinheiro é ladrão, assim. Ah, aquela pessoa que tem dinheiro é porque rouba. Tá fazendo uma coisa errada. Tá fazendo uma coisa errada, é política, tal. Quem conhece alguém? Comenta aí. Comentou? Verdade. Vai lá, vou dar o sistema para você comentar. Aí eu te pergunto, André, você conhece alguém assim? Você conhece? Totalmente. Conhece? Essa Totalmente. pessoa é rica ou é pobre? Pobre. Por quê? Por que essa pessoa é pobre? Porque você não é você nem o que diz ser. Vocês são suas crenças e resultados. Eita, essa parou. Tá aí, é a primeira lapada do podcast. Então, assim, aí vamos lá. Crença de relacionamento. Vamos lá. Aquela mulher que acredita que todo homem não presta. Só vai atrair. Quem conhece alguém que fala isso? Ah, Eu homem não conheço. presta, não sei o quê. Aí eu te pergunto, como é que é o nível de relacionamento dela com uma pessoa? Namorado, marido, seja o que for. Se é que tem um relacionamento. Aí, não, vamos lá. Aquele homem que fala assim, a mulher que usa saia curta não presta. A mulher que usa decote não presta. Aí eu te pergunto, qual é o nível de relacionamento que ele tem com essa mulher, com essa esposa? Eu tenho certeza, eu não estou aqui olhando agora os comentários, seus comentários, agora nesse exato momento. Eu tenho certeza que você está comentando que é ruim, que não realmente tem dificuldade, tem desafios. Então, quando você muda a crença, você muda a lente que você enxerga o mundo, à sua volta. Eu lembro que eu tive um relacionamento com uma pessoa maravilhosa. A pessoa, ela simplesmente, a gente tinha uma relação assim, maravilhosa, de amor, de carinho, afeto e tal. Mas se ela me visse, assim, ó, eu tô aqui de frente, vai. Faz de conta que você que tá me vendo agora, você tá na visão dela, ok? Se eu estivesse falando aqui, ó, no celular com um cliente, eu falava o tempo todo com o cliente, né? Na época que eu trabalhava com academia, eu tinha muitos clientes. Então eu estava atendendo o tempo todo. Às vezes estava em casa, às vezes estava num restaurante, tinha que atender e responder alguém. Se eu tivesse aqui, você aqui, e eu tô com o celular aqui, ela tá meio que vendo, não tinha problema. Mas se ela visse as costas do meu celular, bastava para ela mudar da água para o vinho. Era uma briga assim desproporcional. Na época eu não entendi, o relacionamento não deu certo por causa disso. Mas hoje, depois que eu entrei para fazer o método CIS, eu entendi o que aconteceu. Simplesmente ela foi traída e ela descobriu no telefone, e ela entendeu, ela associou o processo. Então quando essa pessoa estava, quando o ex-namorado, o ex-noivo, estava vendo o celular com as costas, é porque estava falando com a amante. Uau. Eu não tinha nada a ver com a história. Ou seja, gerou uma crença. Mas dela. a crença dela falava naquele momento quem ela era, entendeu? Então isso é muito sério. Agora, leva para o seu business. Leva para o seu business. O que acontece com as pessoas que saem do Brasil? Pô, eu vou vencer na vida nos Estados Unidos, né? Aquela coisa toda, e chega aqui e tem uma vida tão ruim ou pior. Por quê? E eu chegando aqui, né, começando a conviver com os brasileiros, eu vejo que muitos até têm dinheiro na conta, mas vivem uma vida miserável. Com seus business miseráveis. Com o seu negócio, assim, sofrendo na mão de pessoas, de funcionários, fazendo funcionários, pessoas sofrerem, porque dizem que ele sofreu, tem que sofrer também. Sim, eu passei muito por isso. Não é assim? Acredito que E por que isso acontece? Por que alguém, né, pegando a alusão do futebol, por que alguém não bota a faixa de capitão? Né? Não sei se você que está assistindo conhece de futebol. Tem um capitão do time. Sim. A pessoa fala assim, me dá a faixa de capitão e me dá a bola que eu vou resolver esse jogo. Por que as pessoas não fazem isso? Porque também é um processo de crença. Então, o método CIS é um método para você trabalhar esse processo. Como é que você aprende? Como é que você... Claro, para você ter um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Você tem que aprender algo novo.
Né? O Paulo tem uma outra frase que diz assim: o que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Yeah. Então, assim, qual é o aprendizado? E a diferença de conhecimento para aprendizado, que fala muito do método CIS, conhecimento você conhece. Você pode botar no Google agora e perguntar. Você pode botar no chat GPT, ele te dá. Isso é conhecimento. Agora, o que é aprendizado? É quando você muda. É quando você pega esse conhecimento e você consegue gerar uma mudança. O método CIS é uma metodologia que faz com que isso aconteça na sua vida, você querendo ou não. Só de você viver. Se você decidir viver e não fazer nada lá, você vai ter uma transformação. Você vai ter um aprendizado, você vai mudar. Agora, você pode mudar com estímulos ao longo do tempo. Então, mudando o estímulo. Como é que você muda o músculo? Treinando 1 dia, 2, 3. Então, você vai dando estímulos ao longo do tempo. Ou sob forte impacto emocional. Aí tem estratégias, tem ferramentas, tem conceitos. Tem uma série de fatores que quem for lá no método CIS vai entender. E aí eu te pergunto, todo ser humano merece viver a experiência do método CIS? Com toda certeza. Hoje eu digo que o método CIS transformou completamente a minha vida, assim, me lapidou, sabe? Me lapidou. Eu vivi uma experiência de quebra de crenças e principalmente eu mal falava com meu pai, entende? Então foi algo que lá eu pude liberar um perdão que eu nem imaginava que eu precisava liberar. Então, com certeza, eu indico e verbalizo para qualquer pessoa, qualquer ser humano, precisei pelo menos uma vez na vida. Mas eu acho uma vez pouco, porque quando a gente sai de lá, você quer tipo, arrasar no mundo, mas no momento em que você continua indo para os mesmos ecossistemas, se você não muda a maneira, você acaba voltando a repetir as mesmas coisas que você repetir. Então tem que ser uma jornada, né? A Febracis fala muito sobre a jornada, viver a jornada. Isso é o diferencial. Porque você tem um momento de forte impacto, mas se você não abastecer aquilo, que é você cumprir a jornada, é você continuar dando estímulos. E aí nós temos uma grade de cursos que você consegue fazer isso, misturar os estímulos ao longo do tempo e estando nos cursos com forte impacto emocional para continuar nesse processo de transformação. Então, uma é a reprogramação de crença, a outra é desenvolver inteligência emocional. Sim. O que é inteligência emocional? Muitas pessoas, assim, o nome já diz, inteligência emocional. Muitas pessoas ou ignoram ou não dão atenção devida a isso. Por quê? Inteligência emocional é a capacidade que você tem, que eu tenho, o ser humano tem, de se conectar com a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Dá um exemplo. Calma. Se conectando, tirando o melhor de si nesse processo. Então, olhando para dentro de si, tirando o melhor, e tirando o melhor a quem está à sua volta. Isso é inteligência emocional. Então, por exemplo, vamos falar de um líder. Ele está lá, ele tem um projeto, ele tem um desafio. Não importa. Qual a primeira coisa que ele faz? Ele olha para dentro de si e fala, o que eu preciso tirar de mim aqui para gerar esse resultado? O André é meu funcionário. Cara, eu preciso que ele bata a meta dele. Eu preciso que ele tenha um processo, tenha uma visão para a gente alcançar. Ele olha primeiro para dentro de si, se conecta e traz o melhor que ele tem. E ele se conecta. Eu me conecto com você, com o mundo à minha volta. No caso, é você, o mundo à minha volta. Com o próximo. E faço o que preciso fazer para tirar o seu melhor. Só que eu posso fazer isso, por exemplo, eu posso fazer isso gritando com você. Será que eu estou conectando, conectando a mim da melhor forma e me conectando a você da melhor forma? Será que essa é a emoção certa? Na intensidade certa, na hora certa, pelo tempo necessário? Posso dar um outro exemplo. Você vai num velório, morrer alguém e a pessoa está gargalhando no velório. Essa é a emoção certa? Na hora certa? Não. Na intensidade certa? Né? Olhando para o ambiente? Então, inteligência emocional é isso. É você simplesmente, basicamente,
Na hora que você tem que se calar, você sabe, tem consciência, você toma a melhor decisão, se cala. E na hora que você tem que falar, você tem consciência, tem conhecimento, e você vai lá e fala. E a inteligência emocional, ela equivale a 85% de qualquer resultado. 15% hoje é comprovado cientificamente, né, por ter um autor, que é o considerado o precursor desses estudos da inteligência emocional, que é o Dr. Daniel Goleman, PhD. E ele comprova isso, que qualquer resultado, 15% é a parte técnica, é o conhecimento intelectual, cognitivo, racional. Os outros, 85%, é o que você pega disso, transforma e age em prol de um resultado. Então é por isso que tem muitas pessoas que têm autoconhecimento e têm uma vida medíocre ou terrível, e pessoas que de repente não têm a 5ª série e são milionários. Essa é a diferença. E sobre crenças, o que é crença e como elas são formadas? Essa é uma pergunta de formação em coach, hein? Vou aqui agora dar uma prévia do nosso Formação Internacional em Coach Integral Sistêmico. Crenças, na verdade, é muito, vou trazer da forma mais básica. É um programa mental que foi formada do 0 aos 12 anos. Basicamente, a base da formação dela foi criada do 0 aos 12 anos, através do que você viu, ouviu e sentiu, com estímulos ao longo do tempo sob forte impacto emocional, vindo principalmente de pai e mãe. Então, a raiz das nossas crenças é um programa mental. Vem de papai e de mamãe. E ela é formada, porque eu posso falar que lá no Método C a gente reprograma crenças. Por quê? Porque o programa de crenças foi feito nessa fase. Qual é a grande notícia? A notícia descoberta do Dr. Paulo, que é extraordinária. Que as crenças, esse programa mental, não é porque você nasceu assim, que você foi formado do 0 aos 12 anos, daquela forma, de repente vendo, ouvindo, a sua mãe dizendo que dinheiro é... vai lavar a mão, menino. Que o dinheiro é sujo, tá com a mão no dinheiro, você vai almoçar, lava a mão que o dinheiro é sujo. Nossa Senhora. Ouvindo sabendo que o seu pai, sua mãe tem dinheiro, dizendo, não vou comprar porque não tem dinheiro. Mentindo pra você. Meu Deus, isso é forte demais. Isso de 0 a 12 anos. Isso você, todos nós levamos para a fase adulta, e as nossas ações e decisões são feitas com base nesses programas. Nesse conjunto de programas que vem dessa base, ok? Só que qual é a grande notícia? E aí a método CIS é a grande metodologia que faz isso no mundo. As crenças, elas podem ser reprogramadas. Então, não é porque eu não preciso viver a síndrome de Gabriela, né? Não é porque eu nasci assim, que eu vivi assim, que eu preciso morrer assim, Gabriela. Então, as crenças podem ser reprogramadas. E como é que ela é feita? De uma forma através de tudo que eu comunico. Então, tudo que eu comunico, verbal ou não verbal, gera um pensamento, gera uma imagem mental ou um diálogo interno. Todo mundo tem essa voz que fala com a gente. E esse pensamento gera um sentimento, e esse sentimento gera crença. Gera a sua... Que, em outras palavras, para trazer aqui o que é crença, é a sua verdade. É a verdade absoluta para você em vários determinados assuntos. Ok? Essa é uma forma. A outra forma de você mudar a crença é o que o Paulo hoje tem trazido como um conceito chamado metanoia ecossistema de sucesso. O que é isso? Já é comprovado também cientificamente que o ambiente ele simplesmente interfere nas pessoas. O meu ambiente, o seu ambiente que você mais vive... Presta atenção nisso aqui, amigos. Que isso aqui é muito, muito poderoso. Muito poderoso. Então, assim, o ecossistema, o ambiente sempre vence. Então, o ambiente que você está... Porque assim, olha que coisa interessante. Eu acho que eu vou conseguir simplificar para todo mundo aqui.
como é que eu e você absorvemos o mundo que a gente vive? Como é que a gente incorpora, vive esse mundo? Através dos nossos 5 sentidos. Visão, audição, sinestesia, ok? Então, isso faz com que a nossa mente é estimulada, os nossos aprendizados, né, isso é neurociência. Estou sendo bem básico, gente, que é um conteúdo muito, muito profundo e o Paulo leva horas para explicar dentro do método Cis. Então, através do que eu vejo ou se sinto, eu vou tendo os meus aprendizados e isso vão sendo transformados em memórias, significados e crenças. Feito isso, todo ambiente que você está, ele te define. O ambiente sempre vence. Então, se você está no meio onde pessoas vivem uma vida extraordinária, tem uma mentalidade de prosperidade, você vai receber, sem fazer nada, esse ambiente te influencia. Se você está num ambiente onde pessoas buscam, buscam coisas que não levam a nada, Fúteis, né? Coisas Festas. fúteis, festas, coisas assim, viver momentos e não a existência. Pessoas que vivem, de repente no mundo das drogas, no mundo de bebida e etc. Você, querendo ou não, você vai estar recebendo isso. Você não tem como bloquear os seus sentidos. Então, mas o que você pode fazer? Você tem como trocar de ambiente, você tem como decidir mudar o ambiente. A opção é sua. Se você pegar, por que uma pessoa dentro de um presídio que cometeu um crime, ele aceita Jesus, por exemplo? Porque ele decidiu sair daquele ambiente e ver, ouvir, sentir sobre, mesmo dentro de uma penitenciária, e depois sai e a sua vida é resgatada, ok? Por quê? Porque o ambiente sempre vence. E aí, o que é o ambiente? O que é esse ecossistema? Então, você já entendeu o ambiente. Primeiro, você precisa decidir o lugar certo para você. Que lugar certo? Gil, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Você precisa estar nos lugares onde esses lugares têm relação direta, tem a ver com seus objetivos, com suas metas, ok? Você precisa escolher estar no lugar certo e precisa decidir sair dos lugares errados, ok? Você também, dentro dos lugares, você precisa também se conectar com as pessoas certas. Quem são as pessoas que mais se parecem com seus objetivos? Quem são as pessoas que mais têm a ver, que tem uma relação, que já teve o resultado que você quer? Então, por exemplo, se tratando de business, quem são os empresários? Não importa o ramo, mas quem são aqueles empresários que teve um resultado que você quer atingir com a sua empresa? Em termos de faturamento, de lucro, de expansão, de projetos, de novas unidades da sua empresa, enfim, novas franquias e assim por diante. Então você precisa estar no lugar certo, que envolve esse resultado, e conectado com as pessoas certas. Dentro disso, lugares, pessoas. Então, se você escolheu as pessoas certas, você também tem que se afastar das pessoas erradas. Yes. E esse é o maior desafio do ser humano. Porque às vezes a pessoa errada é aquela pessoa que vive na casa dela, é um parente. É o marido, é a esposa, é a mãe, o pai. Uau. Né? Uau. E às vezes é um irmão que é o sócio da empresa. E isso é uma decisão muito difícil. Não é uma decisão para ser tomada assim, sem preparo, sem uma preparação emocional, inclusive. E isso a gente faz dentro dos nossos cursos e dentro do método Cis. Então você precisa se afastar das pessoas erradas. E esse é um processo. E dessas pessoas que não tem como se afastar, você faz uma gestão do contágio social. Então você dá tempo e espaço com aquela pessoa. Você não vai abandonar aquela pessoa, mas você vai dar um tempo e espaço para não conectar com ela. Na visão, na audição e na sinestesia, no mesmo ambiente. Então você vai, fica um pouco e sai para o ambiente que você precisa para ter o resultado. E também se conectar com o conhecimento certo, ter a sabedoria certa que vai te levar a esse resultado, para você fazer a preparação. Tudo isso, né? Então essa experiência de estar no lugar certo vai te gerar memórias. E qual é uma grande sacada, né? Então, você já entendeu de programação de crença, de inteligência emocional e agora de ecossistema. Aqui a gente está vivendo uma experiência, ok? Sim. Essa experiência vai me gerar uma memória. E essa memória, ela gera um significado. Então, isso pode explicar, por exemplo, por que 2 irmãos
Um vai ter uma vida extraordinária, o outro tem uma vida ruim. E eles tiveram a mesma educação. Porque cada um deu um significado diferente para a mesma coisa. Nossa, mas eu dei o de melhor, eu dei experiências extraordinárias. Um é médico, o outro é Um drogado. é médico, o outro... Tá no mundo das drogas. Por quê? Porque o significado foi diferente. E a metodologia, ela consegue atuar diretamente nessa memória e mudar o significado. Porque aí quando você muda o significado, você muda o sentimento e muda a crença. Você falou de significado. Um tá indo para um lado, o outro foi por um outro caminho. O que aconteceu nesse meio tempo? Que tipo de significado seria esse? Não, na verdade, nesse meio tempo, cada um viveu viveu experiências. Okay. Cada um viveu a sua experiência. E cada um tem um olhar para essa experiência. Então, por exemplo, uma criança que, lá na infância, que o pai e a mãe deu de tudo, fala, vamos viajar para Disney, eu quero dar melhor educação, e vamos dizer que ela foi permissiva. Esses pais não deram tantos limites. Talvez uma criança, um irmão, vai entender isso de uma forma maravilhosa. E vai seguir a educação, vai seguir o que foi feito, o legado que os pais quiseram. E o outro não vai se desviar para um outro mundo. Por quê? Porque não existem espaços vazios. Entendi. Então ele pode falar assim, pô, não me senti amado. Quando eu precisei do meu pai não estava nem aí. Esse pode ter sido um significado. Estou dando só exemplo. Sim, que é real sim. e acontece. Não, mas faz muito sentido. Muito sentido. Então, isso faz com que esse significado defina a rota de cada um. Defina a jornada de cada um. Faz sentido. Nossa, explicação direta. Sensacional. Vamos de primeira polêmica? Vamos polêmica? Então, tem música de polêmica aí, produção? Vamos lá, produção. Coloca aí. Ó, primeira polêmica. O seguinte, meu amigo Juliano. Muitas vezes, né? Existe um preconceito com o coaching. Como é que você lida com os haters? O que você acredita que aconteceu para que essas pessoas tenham essas críticas? Na verdade, hoje a gente sabe que é transformador, mas que hoje as pessoas têm. O que ocorreu nesse meio tempo? É assim, ó. Eu teria várias explicações para dar, né? Se tratando do Brasil, né, infelizmente existe uma cultura, aquela cultura do vira-lata, né? Onde aquilo que você, quando vem do Brasil, alguma coisa que o brasileiro faz, que gera resultado, a primeira coisa que acontece, ele passa por um teste de ser altamente criticado, de ser altamente invalidado. Isso, se você buscar na história, teve vários momentos que isso aconteceu. Na época da internet, quando começou a internet, quando do telefone, de um telefone de linha para o telefone sem fio. Sempre existe isso, tá? E o coaching, qual é o ponto do coaching, da metodologia do coaching? É que, aí eu vou falar do coaching integral sistêmico. O Paulo, ele teve uma das coisas mais brilhantes que ele teve, foi ter unido várias ciências dentro de uma metodologia que gera um resultado muito rápido. E ao mesmo tempo, essa metodologia, ela é facilmente apreendida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa de qualquer nível acadêmico. Então, existe um pressuposto no Brasil, e isso, na verdade, no mundo está se mudando, que para você ser capacitado para fazer alguma coisa, você precisaria ter uma formação. Uma faculdade, uma pós-graduação, depois você tinha que ter um mestrado. Só que se você olhar bem, você vai ver que muitas pessoas que têm... Eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é PhD em anatomia e era uma pessoa que era um gênio, intelectualmente um gênio, na área de educação física, que 2 casamentos, 2 filhos que não falam com ele, uma pessoa extremamente obesa, com uma vida destruída, cheia de dívida. Tá, e aí? Não, mas ele é um gênio. E ele só fica... há muitos anos eu não falo, não vejo essa pessoa, né? Na época que eu morava em São Paulo. Mas assim, essa pessoa era endividada. Mas era um cara que ele era intelectualmente, ele era acima da média.
era o que segurava ele na faculdade, porque as pessoas não aguentavam na universidade. Eu tinha que conhecer outras pessoas. Aí eu te pergunto, qual a justificativa de uma pessoa no nível de qualificação acadêmica dessa para definir o que é melhor para você qualificar alguém pelo resultado? O resultado só vem se eu tenho uma qualificação. Então, por que essa pessoa não tem, né, uma qualificação acadêmica? Então, por que essa pessoa não tem? Porque envolve exatamente o que o Paulo descobriu. E outras metodologias também tem. Então, nos Estados Unidos, o coaching já é uma cultura nas empresas, né? Se você for buscar os americanos, as grandes empresas americanas, os líderes, ou eles são coaches, ou eles têm um coach. A gente tem um vídeo que a gente passa lá na nossa formação em coach, do Eric Schmidt, que foi um presidente da Alphabet, hoje é um conselheiro, é um dos sócios do Google, e o cara conta a história, a experiência dele com coaching. Aí eu te pergunto, como é que o presidente do Google, que criou uma das maiores empresas de todos os tempos no mundo, por que esse cara ia contratar um coach? O que leva uma pessoa com um resultado desse, né, está na frente de uma das maiores empresas do mundo, ter um coach? Porque sempre tem um próximo nível. E existe um processo das pessoas mais bem-sucedidas de entender, um ponto de humildade, de entender e saber que poxa vida, eu não vivo sozinho e eu preciso de alguém, eu preciso de um método para poder sempre ir para um próximo nível. Seja ele pessoal e seja ele profissional. E o coaching, né, o coaching integral sistêmico, ele proporciona muito isso. E aí algumas outras profissões que são altamente tradicionais, centenárias, né, milenares, que requer uma formação de muito tempo, que não geram tanto resultado, ou o resultado ele vem muito ao longo do tempo, se sentem menosprezadas e invadidas, né, nesse sentido. Porém, tem espaço para todo mundo. E aí, obviamente, que até pela questão da internet, as pessoas acabam rotulando, né, coisas do tipo assim, coach vai tirar dinheiro. O cara vai tirar dinheiro de você. O cara não teve resultado, virou coach, sabe? Isso é uma das maiores mentiras. Eu tava super bem na minha empresa, entendeu? Se você for falar com os meus clientes de academia, os caras estavam muito felizes. Teve cliente que lamentou muito, porque quando eu entrei na Febracis, eu assinei um contrato de exclusividade. Então eu atendi meu último cliente e não renovei o contrato. Então, isso não é verdade. É porque eles falam assim, não teve sucesso, não. É que eles não teve alguns não teve formação, coisa desse tipo. Só que isso é uma mentira. E principalmente por todo o embasamento científico que o Paulo traz dentro da metodologia. E, cara, resultado. Como é que você vai questionar o resultado? Para fechar a sua pergunta. Teve até uma época que o Paulo falava assim, gente, não vamos responder. Não vamos responder essas pessoas. E teve uma situação que o Paulo falou assim, gente, parou. Cara, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o que nós fazemos. Né? Se você entrar nas redes sociais hoje do Paulo Vieira, da Febracis, @FebracisBoston, nas minhas redes sociais, praticamente todo dia a gente coloca um depoimento de uma pessoa diferente. Eu desafio alguma empresa de desenvolvimento humano, de alta performance humana, que consiga fazer isso. Todo dia, se você entrar, tem nas nossas redes sociais, tem um depoimento de uma pessoa diferente. Assim, e não é de resultado assim, minha vida melhorou. Não. As pessoas trazem, olha, eu emagreci 25 quilos em 3 meses. Sim. Eu mudei. Você mesmo, é uma prova que em 3 meses você teve um resultado na sua empresa, assim, muito grande. Que ninguém poderia afirmar que você teria. Depois que você começou a imersão no processo do coach integral sistêmico, do método CIS. E a gente vive isso todos os dias, assim, com dezenas e dezenas e dezenas.
Até porque, assim, cada método CIS é algo em torno de 10 mil pessoas que fazem. Uau. Ou seja, números não mentem. Mas assim, vamos lá, com o advento da internet, se tivessem que desmascarar o Paulo, se tivessem que desmascarar o coach integral sistema, já não teriam feito? Com certeza. É interessante que as pessoas falam mal do coach, mas não falam mal da Febracis, não falam mal do Paulo. É verdade. É verdade. Uau. Uau. E na sua opinião, qual é o maior mito ou equívoco sobre o coaching que você gostaria de esclarecer para os nossos ouvintes? Que assim, primeiro que não é o coaching, ele não é terapia. As pessoas confundem muito, isso é uma outra confusão. E até alguns psicólogos acabam, de forma equivocada, atacando a metodologia do coaching. Mas assim, as pessoas não sabem. Assim, já vou responder sobre isso. Se você olhar para a internet, aí eu te pergunto, você que está aqui assistindo, né? Tirando projetos como o seu, André, que tem um propósito de que as pessoas levem alguma coisa daqui e levem na prática para a sua vida e gerem resultados, algo que seja verdadeiro, fiel e que realmente faça a diferença. Na internet, o que você aprende na internet? O que as pessoas sabem na internet? Então as pessoas falam e replicam o que as outras estão dizendo sem saber o que é. Os próprios, alguns, né, peço a licença, a gente tem um respeito. Eu já formei vários psicólogos. Eu já formei cardiologista. Advogado, então, nem se fala. Eu já formei padre, já formei pastor. Uau. Médico, cardiologista, médico nutrólogo. Conheço vários nutrólogos que hoje aplicam, colocam as ferramentas do coach nos seus processos. Nutricionistas. Essas pessoas não deixaram de ser nutricionistas, não deixaram de ser médico. Só colocaram uma ferramenta de alta performance. Por quê? Porque existe um ser humano ali para você trabalhar. Ponto. Entendeu? Consultores financeiros que se tornaram coaches. Porque a pessoa que toma uma decisão relacionada às finanças tem um processo de crença por trás. E assim por diante. E aí as pessoas falam, não, é terapia, não sei o que, não tem nada a ver com terapia. Terapia é uma metodologia onde as pessoas vão lá para resolver o seu problema com uma busca desse processo no passado. O coaching, e traz a solução para o presente. O coaching, ele tem um momento muito rápido, assim, coisa de 10, 15 minutos, que ele vai entender o que aconteceu no passado, lá de pai e mãe, e depois é presente e futuro. É um processo para que as pessoas saiam, tirem os seus projetos do papel, atinjam metas. Eu desafio aqui, você me dizer de forma específica quais são suas metas. 80% das pessoas não têm metas. Nós já fizemos essa pesquisa. Como é que uma pessoa vive uma vida com o que está acontecendo hoje, mas ela não tem um alvo futuro? E eu estou falando de empresários. No último método CIS que teve, eu fiz uma pergunta, nós tínhamos 80 pessoas na sala, e eu perguntei, quantos empresários tem? 70% levantou a mão que eram empresários, eram dono de empresas. Quem aqui tem uma meta de lucro na empresa? Não falei meta de faturamento, falei meta de lucro. Receita menos despesa, lucro. Quais tem? Somente 2 pessoas levantaram a mão. 2. Como é que você faz uma empresa sobreviver? Eu vou falar de sobrevivência, porque na sobrevivência não é uma palavra que não existe. O que existe é prosperidade, que é escala, é crescimento. Como é que uma empresa sobrevive sem lucro? Sem dinheiro não há poesia, sem lucro não há empresa. Como é que você cresce uma empresa sem dinheiro? Entendeu? E o coach faz exatamente isso. Eu tenho muitos empresários através do business coach. E assim, basicamente a primeira coisa que eu faço uma das primeiras coisas qual é a sua meta de faturamento e lucro? Você quer faturar quanto, quer lucrar quanto? E eu checo através dele, não eu checo, através dele, se isso é possível, qual é o mundo de possibilidades e cria um plano de ação. Aonde entra a metodologia do coach integral sistêmico? Como agir é um processo de inteligência emocional? Porque eu posso, assim, você pergunta para as pessoas, a grande maioria sabe o que tem que fazer. E por que não faz? Porque existe um processo emocional. Aí entra a nossa perícia.
Entendeu? Porque um plano, todo mundo pode fazer um plano. Ah, se eu fizer isso, mais isso, mais isso, mais isso, eu tenho um resultado. Show. Tá, vai lá e faz então, pô. Por que não Por faz? que não vai? Vai lá ficar rico, então. Vai lá ter milhões na conta. Vai lá realizar seus sonhos. Vai. Bora! Por que não vai? Porque existe um processo emocional. Ou seja, não existe um CNPJ forte sem um CPF forte antes. Não existe. Não existe. Então, esse processo do business coach, ele tem uma reprogramação de crenças relacionada ao business dele. E um processo emocional a ser trabalhado dentro de um projeto que ele vai tirar do papel. Hoje eu trabalho com uma empresa que ela tem uma meta de um faturamento de 7 dígitos, né? Mais de 10 milhões de dólares. Uhum. E com percentual de lucro. Uma meta de lucro, ok? Nós estamos na parte final do processo. Dentro do processo de coaching são 10 sessões. Hoje, se você perguntar, fala assim, nós vamos atingir a meta de faturamento? Não. Mas a meta de lucro já está sendo ultrapassada. Uau. Por quê? Porque é muito melhor você ter lucro. O que é melhor? Você faturar 1 milhão e lucrar 100 mil, ou faturar 500 e lucrar 200 mil? 200. Então as pessoas se apegam ao lucro, numa vaidade do faturamento, e esquecem do lucro. Fazem loucuras, compram coisas que não precisariam, investem em coisas que não precisariam. Então, assim, e o que tem a ver terapia com isso? Qual a interferência da psicologia? Nós andamos juntos no processo. Que tem coisas profundas que é o psicólogo que vai tratar, não é o coach. Inclusive, o coach não trata nada. Tem gente que fala assim, tem coach tratando. Não trata. Mito. E outra coisa que as pessoas confundem muito é uma pessoa de palco, um treinador que chama de coach. Não tem nada a ver. Quando eu estou ministrando um curso, eu sou treinador. Por isso que eu falei que eu sou um master coach e um treinador da Febracis. Por quê? Porque quando eu atendo um cliente, se a gente estivesse agora numa sala de coach, eu estaria sendo coach e aplicando a metodologia do coach com você. Ok. Mas quando eu estou ministrando, formando novos coaches, quando o Paulo está lá ministrando o método CIS, ele é um treinador, as pessoas confundem a tradução do coach, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o erro. E teve uma época que todo mundo, tudo era coach, né? A pessoa, qualquer coisa, ela era coach. Que tinha um hype, né? Isso já não está acontecendo mais. Hoje as pessoas já estão mais alinhadas nesse sentido. Gil, no caso, você já teve algum momento onde você se sentiu completamente perdido, desamparado ali, que você usou a metodologia do coach para sair dessa situação complicada? Eu vou dizer que completamente perdido, nunca. Eu tive antes. Ok. Conhecer a metodologia, tá? Mas, como ser humano, a sua pergunta é muito interessante e pertinente, porque as pessoas acham que o coach tem uma vida perfeita, né? Uhum. O cara vira um ser humano perfeito. E não é isso. Não é isso. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho meus problemas, eu tenho os meus anseios, eu tenho os meus momentos mais deprê, sei lá. Uhum. Não tô mais chateado. Por quê? Repito. Como é que a gente absorve o mundo? Pelo que a gente vê, ouve e sente. E sente. Não tem como bloquear. E claro que algumas vezes, algumas chateações, alguns problemas, alguns imprevistos, todo mundo tem. A questão é o quão rápido você sai disso. Esse é um dos grandes aprendizados. Então eu vivo isso como qualquer outra pessoa. Só que a capacidade que eu tenho de sair rápido é muito maior. Porque eu tenho realmente ferramentas para isso. Então o coaching, ele te dá um arsenal de conceitos, ferramentas mesmo, para que você trabalhe todo o processo. Aí entra a neurociência, entra a física quântica, entra a psicologia positiva, entra vários conceitos com ferramentas para que rapidamente, deixa eu voltar para o meu estado de origem, no mundo de felicidade, prosperidade, numa visão otimista, mesmo que tenha problemas. E eu vou te dar um segredo. Aí agora, quem tiver aí, anota aí. Um dos grandes segredos está na comunicação. Por quê?
Porque o que é comunicação? Existe a comunicação verbal, que são as palavras. Existe a comunicação não verbal, que é a sua atitude, é como você fala, a atitude com que você comunica. E esse processo muda a crença. Então, você me perguntou anteriormente sobre crença. O que é crença? Como é que você muda uma crença? Tudo que você comunica gera um pensamento, gera um sentimento, gera crença. Correto. Então, se eu tenho uma crença que o homem não presta, e eu ficar comunicando isso, eu vou pensar sobre isso, então vai vir uma imagem mental para mim, e eu vou ter um sentimento ruim de homem. E aí eu vou acreditar que homem não presta. E Okay? acabar atraindo, né? Aí você acaba tendo um comportamento disfuncional. E se eu começar a comunicar que o homem é maravilhoso, que só os homens íntegros, verdadeiros, homens prósperos se aproximam de mim, só esses homens me veem bela, formosa, atraente. Se eu comunicar isso, a imagem que vai vir para mim é desse homem. Essa mulher vai ter essa imagem. E o sentimento vai ser o melhor possível, o sentimento de amor. E isso vai ser a verdade e ela vai atrair essas pessoas. Ela começa a atrair essas pessoas. Então, qual é o segredo? O segredo está na comunicação. Por quê? Porque o pensamento você não tem 100% do controle. Você não consegue. De repente vem uma coisa, você tem um estímulo daquele ambiente, a imagem vem. Quer ver um exemplo? Não imagine um elefante rosa de bola amarela. Não imagine. Não tem como. Não pense num elefante rosa de bola amarela. Não tem como você bloquear os pensamentos. Então ele pode vir. Eu posso fazer um mal para você e o sentimento você não consegue bloquear. Mas a comunicação você tem que estar 100% no controle. Você quer mudar alguma coisa hoje, você muda a sua comunicação. Eu tô chateado. Cara, se você botar uma comunicação de poder, isso tem comprovação científica, é só você pesquisar aí MCUD e ela comprova que você consegue produzir mais testosterona, que é o hormônio da energia, do poder, da ativação, da ação. Mudando uma postura. E o Paulo tem lá o exercício do yes, que algumas pessoas não compreendem, mas aquilo tem uma base científica extraordinária. Aquilo... Inclusive, quando eu vou entrar em alguma reunião um pouco mais... onde minha energia tá baixa, alguma coisa aconteceu, eu vou pro meu banheiro, coloco a música e tô lá, irmão. Yes, e aí você verbaliza uma comunicação melhor, e aí a reunião flui, tudo melhora, sobrenatural. Aí os intelectuais de internet, aquelas pessoas que acham que sabem tudo de internet, estão dizendo assim, cara, tu pagou um coach, um negócio de coaching, esse negócio de coach aí, pra fazer essa papagaiada, de ficar fazendo yes, uau, que maluquice, você pagou pra isso. E você que foi buscar metodologia, que entendeu, compreendeu, tá fechando novos negócios, muito mais do que antes, porque você simplesmente está ativando um recurso através de uma comunicação, um recurso interno através de uma comunicação. E essa comunicação, ela vai lá no pensamento e muda, ela vai lá no sentimento e muda a crença. Então, um dos grandes segredos é avalie, olha o resultado em qualquer área da sua vida, avalie o que você está comunicando. Se você mudar essa comunicação, você já vai ter mudança de resultado. Melhor. Voltado para business agora. Você veio do Brasil para cá e você disse que acabou vendo que as pessoas aqui nos Estados Unidos, os empresários daqui, acabam vindo para cá, às vezes vivendo uma vida pior do que tinha lá. O que aconteceu com essas pessoas nesse caminho, né? O que os Estados Unidos fez para que elas acabassem tendo esses comportamentos? Assim, é muito complexa a resposta, não sei se eu vou ter tempo para dizer aqui, mas assim, da avaliação que eu tenho hoje, uma é o seguinte, quando a gente fala de crença, a gente fala a base de 3 crenças do indivíduo. Não, eu, você, qualquer indivíduo. É a crença de identidade, é a crença de quem eu sou, como eu me vejo, como eu me reconheço. Sim. Depois vem a crença de capacidade, é o que eu faço, é o que eu acredito que eu faço, acredito que eu posso, que eu realizo.
e, consequentemente, tem a crença de merecimento. Então, é o que eu tenho, ok? Dentro de uma geração, vou fazer 48 anos. Dentro da minha geração, que vem de pai e mãe, lá no Brasil, a educação, ela tinha uma relação direta com a crença de capacidade. Isto é, para você ser alguém na vida, não importava quem você é, e sim o que você faz. Sim. Fulano, tu viu fulano é médico agora. Tu viu fulano lá advogado? Você conhece lá, ele é advogado. Fulano lá é prefeito, é vereador. Não, fulano é o André. Fulano é o Juliano. Aquilo é o que ele faz. Outro fator que criou isso numa cultura da nossa geração é que, tipo assim, ó, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. A criança chegava pro pai, isso aconteceu comigo, e falava assim, pai, tirei 10 na prova. Parabéns, você não fez mais do que a obrigação. Peraí, quem é você? Você é um vitorioso, você é uma pessoa inteligente, você é estudioso, você é uma criança acima da média. Não importa. Você tirou 10? Não, então, se você não fez 10, não importa quem você é. Você não é nada. Uau. E isso interfere na crença de merecimento. Eu posso falar de mim. O que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa um pouco acima da média, eu posso dizer, do tipo. Eu sempre fui um pouco autodidata, assim, eu conseguia estudar meio que sozinho. Às vezes, por exemplo, eu fiz minha faculdade, eu lembro que tinha um professor de... Como é que era? De nutrição, que ele tinha por tradição, tinha uma prova que ele aplicava lá, que 70% a 80% das pessoas iam para fazer uma prova de recuperação. E eu lembro que eu fui uma das 3 pessoas que não estudou. Eu não estudei e eu fui uma das 3 pessoas que passou. Direto. E as pessoas olhavam para mim assim, mas Gil, como assim, cara? Como assim? Esse professor era um peruano. Como assim? Como é que você conseguiu? Não sei o quê. Não sei. Mas todo mundo viu que você não estudou, que você não... Mas é porque eu sempre absorvi muito, muito fácil. Mas o que aconteceu comigo? Cara, eu reprovei 2 vezes no colégio. E eu fui entender agora, lá, que o que aconteceu lá atrás foi isso. Eu não queria sentir a dor de novo de ter que tirar um 10. E ter o meu pai me validando dessa forma. Como é sério isso? Demais. Aí, voltando então, com essa explicação, eu volto para a sua pergunta. O que aconteceu aqui? O que eu vejo aqui? As pessoas aqui, o que é make money? Fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro. Então, o estímulo ao fazer, a capacidade é muito grande. Cara, tu vai lá, tu vai trabalhar pra caramba, tu vai ganhar muito dinheiro. Só que isso causa o quê nas pessoas? Gil, então não precisa trabalhar muito? Não estou dizendo isso. Você tem que olhar o seu projeto. Hoje, eu posso me dar o direito de, na última terça-feira, à tarde, eu atendi um cliente de coaching às 11 da manhã. Voltei para casa a 1h, almocei, era 2h30, 3h, eu estava na piscina do meu condomínio com a minha filha. Agenda. Mas essa foi a vida que eu consegui criar. À noite eu já estava num outro compromisso de trabalho. Então, esse processo de fazer dinheiro potencializa, eu acredito que potencializa a pessoa não saber quem ela é. Não reconhecer quem ela é, quem ela nasceu para ser. E que isso gera uma maior capacidade ainda. E, consequentemente, merecimento. E merecimento não tem a ver com ter dinheiro na conta. Eu tive um cliente, quem aqui do Brasil talvez vai lembrar, teve uma época que a Ana Maria Braga botou um colar de tomate, porque o preço do tomate disparou no Brasil. Eu lembro, eu tava lá. Tu lembra disso? Lembro. Pois é, isso foi causado por uma pessoa e um cliente meu de coach. Que eles descobriram, são 2 bilionários, descobriram que aconteceu uma entre-safra de tomate e os caras compraram toda a safra de tomate, tirando a safra das empresas que faziam molho, tomate, essas coisas. Os caras compraram e o tomate ficou tudo na mão deles. Uau. Aí eu te pergunto, o que adianta um cara desse
ter muito dinheiro na conta e ser um pobre miserável. Era, né? Esse cara hoje é um cara de Deus. Uau. Esse cara hoje, assim, as coisas não tinham nada no nome dele. Obviamente que eu não vou falar o nome. Esse cara, ele não tinha... As coisas eram tudo no nome dos filhos, mas os filhos não falavam com ele. A ex-esposa, as coisas tudo no nome da ex-esposa. E assim, as pessoas afastadas, vivendo uma vida de prostituição, de mulher, de farra. Se gabava porque falava que emprestava dinheiro para um monte de gente, para campanha política, para empresário, não sei o quê. Tá, e aí? O que adianta você ter dinheiro no bolso? E todas as outras áreas, esse cara descobriu Deus. Uau. Esse cara hoje, esse cara é mais velho que eu, tem um bebê, tem um filho. E tudo isso aconteceu dentro da imersão do método CIS, dos cursos e do coaching individual. Hoje eu recebo no meu celular, depois eu mostro em particular para você. Todo dia eu recebo uma mensagem de Deus desse cara. Uau. Uau, tremendo. Não, e assim, quem tá achando que é igreja, não somos igreja não, entendeu? Tem nada a ver com igreja. O pilar espiritual é 11 pilares importantes da nossa vida. Então aí eu te pergunto, o que mudou nessa pessoa? Mudou, ele entendeu quem ele é. Que antes era só crença de capacidade, preciso fazer. E se for contar a história é parecida com a maioria de muita gente, entendeu? Teve uma infância miserável. E um outro fator. Muitas pessoas crescem na raiva. Eu vivi uma vida miserável, eu vou crescer, vou ganhar dinheiro para mostrar. Fui eu. Eu nem sabia disso. Tem muita gente. Esse é o programa mental. Aconteceu comigo. Era... Se eu fizesse, eu tenho. Se eu tenho, eu sou. Era a minha... Pirâmide era invertida. Era invertida, era distorcida, né? Eu não sabia quem eu era em Cristo, eu não sabia quem eu era como pessoa. E aí eu queria mostrar, né, para outras pessoas que se eu tenho, aí eu sou. E tá totalmente errado. Totalmente, completamente. Depois disso, isso tudo mudou sobre pessoas. Aí se você olha, exatamente, aí você olha aqui, o quanto que os empresários brasileiros, a gente está mudando isso, nosso trabalho, meu trabalho, minha vinda para expansão, para o projeto de expansão internacional da Febracis, ele passa por isso. O quanto que eu vejo os empresários, você não conhece os brasileiros aqui, os caras trabalham um dia, por $1, sai e vai para outra empresa. Eu falo, tá, e você? O que você está fazendo? Faz o quê? Qual é o valor que você está dando para essas pessoas? Como é que eu vou valorizar um cara? É porque você não se dá o valor. Uau. Você não sabe quem é você. Ai, se a pessoa pegou essa. Você não sabe quem é você. Quem é você, cara? Uau. Qual o valor que você tem? Quantas vidas você tem impactado? Quantas vidas são transformadas? Qual é o legado que você deixa na vida das pessoas através da sua empresa? Ah, não, só estou trabalhando aqui para construção, aproveito o verão para trabalhar menos no inverno, porque já que não tem serviço mesmo. Cara, que vida miserável. Que vida medíocre. Que mentalidade mediana para ruim. E você tá no país da prosperidade. Da oportunidade. Da oportunidade. Ah, aqui a gente faz dinheiro fácil, rápido, qualquer coisa a gente está fazendo dinheiro. Tá, mas quem você é nesse processo? Quando você entender a ordem disso, que parte de quem você é, que você vai fazer algo muito maior. Se é financeiro, você vai fazer muito maior. Se é no seu business, é muito maior no profissional. Se é no intelectual, se é no casamento, se é com seus filhos, se é no espiritual. Você sabe quem você é. Aí, voltando até para uma pergunta anterior. Cara, você sabe que eu vejo assim, as pessoas falando mal. Cara, não me abala absolutamente nada quando falam mal do coach. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sou o Juliano. Eu só faço coach. Eu não sou coach. Eu sou o Juliano, mas a minha profissão, meu trabalho é coach. Mas eu sei quem eu sou. Uau. As pessoas podem falar o que quiser, entendeu? Então tá bom, eu te dou meia dúzia de telefone dos meus clientes e você vai saber. Entendeu? Simplesmente você vai saber. Não só o que eu sou, mas o que eu faço e, consequentemente, tudo. Sensacional. Não tem como sair desse podcast sem falar um pouquinho. Você tocou
o nome de Deus e não tem como falar um pouquinho sobre espiritualidade. Claro. Qual a importância da espiritualidade hoje, a conexão que a espiritualidade tem no processo de autodesenvolvimento e crescimento pessoal? Cara, essa pergunta é muito interessante, porque assim, ó, quer polêmica? Com certeza. Cara, eu vou falar uma Manda coisa bora. assim, é muito interessante, né? Eu vou responder isso com algumas experiências que eu já tive, assim. Quando é que minha vida melhorou? Quando eu, obviamente, eu perdoei pai e mãe, principalmente pai. E se você prestar atenção, quem são as pessoas que mais estão afastadas de Deus? São pessoas que têm problema com o pai. Era o meu caso. E qual é a associação mental de crença que as pessoas têm a respeito de Deus, o preconceito com Deus? Se você for olhar, prestar atenção, ela veio de uma questão de pai, abandono de pai, problema de pai. Seja homem, seja mulher. E assim, a ciência já comprova que quem tem Deus, quem segue a um Deus, essa pessoa prospera mais do que as outras que não têm. Existe uma área do cérebro que é acionada na barriga, se eu não me engano, é no 4º, 5º mês, que é a formação do cérebro nessa conexão espiritual, divina. Então, assim, como é que eu vou viver uma vida onde eu tenho uma missão de transformar vidas e negócios através dessas vidas, se eu não tiver Deus no meu coração, na minha mente, na minha vida? Como? Entendeu? Não tem como. Então, assim, e eu vivo... eu sei que é difícil ouvir isso, mas, como eu falei, eu tô com a minha identidade bem formada, e assim, eu desenvolvo bastante ela, né, para nesse processo de crescimento. Mas é assim, não tem como você ter uma vida extraordinária se você não fortalecer, não desenvolver, não investir nessas áreas, tá? Pode falar, as áreas. Não, você vai entender. O físico. Então você precisa cuidar do físico, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa fazer atividade física, você precisa cuidar da sua alimentação. Não tem como você ter uma vida extraordinária se você não cuidar da sua parte racional, do seu conhecimento, de você continuar, por exemplo, no ofício, na sua profissão, no seu trabalho, você não desenvolver e adquirir novos conhecimentos. Você não fazer imersões, você não fazer treinamentos, você não fazer cursos. Tem pessoas que chegam lá que anos sem fazer curso. Cara, como é que você conseguiu? E o mundo, assim, tem profissões hoje que você entra no 1º ano da faculdade, quando você está no 5º ano, já não serve mais nada, já mudou tudo. Uau. Uma das poucas que não muda, sabe o que é? A área da psicologia e desenvolvimento humano. Então, o racional e o emocional, entendendo que quem faz as coisas acontecer, você pode ter todo o conhecimento, é emoção. Mas o que envolve tudo isso é o espiritual. Entendi. Então, se você não se alimenta de Deus, da espiritualidade, como é que você vai ter força emocional? Existe uma questão que é também polêmica, que eu acho que o Paulo faz isso com uma maestria gigantesca, que é assim, tem muita gente que busca resolver os seus problemas emocionais no espiritual. E elas vão conseguir uma solução até a página, sei lá, página 22. A partir dali ela precisa trabalhar o emocional. Só que o espiritual não vai dar isso. E tem pessoas que vão conhecer a inteligência emocional e acha que isso é igreja. Acha que isso... Não, uma coisa está ligada à outra. Mas elas são duas coisas diferentes que são ser trabalhadas e dado estímulos todos os dias. A gente precisa se alimentar para o físico, para o intelectual, para o emocional e para o espírito. Então, e assim, aí você acredita se você quiser, tá? Eu já vi coisas sobrenaturais acontecer.
Posso contar uma para você? Compartilha com a gente, claro. Posso contar uma comigo que eu fiquei de contar, né? Fiquei de contar, E aconteceu, eu sou uma prova disso, assim, eu sou uma prova, eu posso dizer que eu sou uma prova de um milagre. Aí você pode dar o nome que você quiser, se você quiser dar o nome a Deus, a quem você quiser. Mas eu não podia ter filhos. Eu já era Master Coach, já era treinador da Febracis, já trabalhava diretamente com o Paulo. Eu já via as pessoas trazendo coisas assim extraordinárias. Eu dou um nome que eu digo assim, que é da série. Não dá para explicar, mas é real e acontece. Uhum. Tá? Vou dar um exemplo assim. Eu tive um cliente lá em Fortaleza que o cara veio fazer um business coach. A empresa dele é aquela empresa de coleta seletiva de lixo, tá? Do estado do Ceará. Ele só não cuidava de Fortaleza, mas cuidava da maioria das cidades do estado do Ceará. E ele veio para um projeto business, projeto da empresa dele. Ele veio para a primeira sessão. Na segunda sessão, a gente checa os ganhos da sessão. Qual foram os ganhos que você teve da sessão passada para cá? Ele falou, eu tive um ganho pessoal, eu posso trazer? Porque o processo é business, mas foi um ganho meu. Pode. Gil, não sei como aconteceu, mas faz 2 anos que eu estava com um problema para sair a minha casa, uma casa que eu estou comprando, na justiça, problema, um embrólio na justiça. Tu acredita que saiu minha casa essa semana? Aí, tipo assim, como é que você explica? Por que foi sair justo naquela semana? Um embrólio de 2 anos, uma casa de mais de 2 milhões. E o cara, 2 anos, só que era aquela casa que a esposa queria. Tal. Ele falou, tá bom, eu podia ter mudado, podia ter... Ele falou, aquela casa, tá ok. E ele foi levando. Por que saiu naquela semana? Como é que você explica isso? Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar de forma terrena. Totalmente. Entendeu? E eu, por exemplo, não podia ter filhos. Eu e minha esposa tentando ter filhos, né? Eu e a minha esposa, a gente tem uma história muito interessante. Quando a gente se conheceu, ela, oi, tudo bem? Muito prazer. Como é seu nome? Ela falou, Manu, Emanuele, mas pode me chamar de Manu. Eu falei, e o seu? Eu falei, meu nome é Giuliano. Ela, nossa, que nome lindo, é o nome da minha filha. Aí eu perguntei, você tem uma filha? Ela falou, não, mas quando eu tiver vai se chamar Giulia. E eu, Giuliano. por ser Giuliano, quando eu tivesse uma filha, o nome seria Giulia. Ok. Então eu falei, nossa, aí a gente namorou, casou. Agora vamos ter. Jesucidência. Aí vamos fazer o que agora? Vamos ter uma filha, né? Não era nem filha, era filha. A Júlia. E tudo era Júlia e nada da Júlia vir. E aí eu falei, vamos fazer um tratamento, né? Aí fui fazer os exames, tal, fui fazer o meu espermograma, tinha dado lá, sei lá, era aproximadamente 4,5 milhões lá o índice, o indicador. E tipo assim, era muito baixo, muito baixo. A minha esposa perfeita. E aí eu já ministrando o curso, formando o coach, já dentro da Febracis e vendo as coisas acontecer. Aí eu fui no médico. O médico falou, olha, nós vamos fazer um protocolo, nós vamos esperar 2 meses, você vai refazer esse exame e a gente começa o processo, tá bom? Porque eu preciso dar faz parte do protocolo. Quando a gente saiu de lá, nesses 2 meses, sabe quando dá aqueles 5 minutos? Eu falo, não, peraí, para. Cara, eu vejo tanta coisa acontecer com os nossos alunos, clientes. Não, peraí, eu vou turbinar o processo. Eu comecei a turbinar o processo. Então, a ativação do estado de recurso, que é o IES, essa comunicação, eu cheguei a fazer 20 no dia. Uau. Moral da vida extraordinária, né? Quem for fazer os cursos da Febracis vai entender o método CIS. Eu visualizava 3 vezes no dia. Eu comecei a fazer o exercício. Assim, os exercícios de coach, né? De reprogramação de crença, que eu fazia manhã, tarde e noite. Quando eu voltei no médico, 2 meses depois, meu exame deu 45 milhões. Uau. O médico, ele falava assim... Surreal. A única coisa que o médico falou foi, ainda bem que eu te indiquei pro meu laboratório de confiança. É a única coisa que ele conseguiu falar. Só que eu sabia o que eu tinha feito. Deu 10 dias, 12 dias, a minha esposa já veio com o resultado que ela estava grávida. Sensacional. E aí, Parabéns. No dia da revelação, eu falei, agora tem que ser menina, né?
Tem que ser menina, porque... É verdade. Porque era Júlia. Aí nasceu aí menina. veio- Hoje aí a veio Júlia a vai Júlia. fazer 5 anos. Uau, Faz 5 anos parabéns, agora meu em amigo. 2024. E é uma Parabéns. criança extraordinária, uma criança cisada, a gente fala. Teve uma educação através do coaching integral sistêmico, da inteligência emocional, criança forte, inteligentíssima, de uma personalidade assim, fantástica. E então, cara, eu sou grato, eternamente grato ao Paulo, à Camila, né? Ao Paulo por ter criado isso, proporcionado isso. Então, sobrenatural, meu amigo. Parabéns. Voltando pro business. Desculpa, não dá pra dizer que não tem Deus aí, né? Não, nunca. Tem como. Jamais. Não tem como. É Deus ali fazendo todas as coisas. Hoje eu falo, não tem como fazer um podcast e não falar. Porque só nós sabemos como Deus tem sido tremendo nas nossas vidas, né? Voltando pro business. As maiores dificuldades que você vê nos imigrantes hoje nos Estados Unidos, empreendedores, e se você fosse dar uma solução para eles, breve e rápida, qual seria essa? Cara, essa resposta para mim é bem simples. Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Claro. Cara, tem um coach. Tem um coach. Você qual, sabe qual é o padrão que você vê de dificuldade para os imigrantes? Eu vou te dizer a dificuldade. É uma consciência de escassez. Ok. Deixa eu explicar o que é a diferença entre abundância e escassez. A consciência de abundância é a crença de que para eu ganhar, outras pessoas podem e devem ganhar. Ok. A consciência de escassez é a crença de que para alguém ganhar, eu acredito que outra pessoa vai perder. E a posição de muitos é, não sou eu que vou perder. Então, como é que eu vou fazer algo com você se eu acredito que para alguém ganhar, outra pessoa vai perder? Eu não quero perder. Então, é muito assim, eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Eu ganho por hora. Se eu for lá fazer um curso, eu vou estar perdendo dinheiro. A verbalização de perder. De perder. Falou, peraí. Aí, olha aí, volta lá. Quem é você? Desculpa. Eu faço uma brincadeira nos cursos que eu digo assim, se eu tivesse que investir $20 mil em você, tô falando de investimento, não é dar dinheiro não. Tô falando para você investimento, não é dar dinheiro. Se eu fosse investir $20 mil em você, valeria a pena? Eu posso investir que eu vou ter um retorno? E o retorno é mais que 20 mil, né? Porque você não investe para receber a mesma coisa, para receber mais, ok? Senão não é investimento, é custo. Posso investir 20 mil as pessoas? Claro! Claro que pode. Eu falei, tá, por que eu tenho que fazer isso e você não faz isso com você? Por que eu tenho que fazer isso com você e você não faz isso com você? Por que eu tenho que fazer isso? Porque você tem uma consciência de escassez, você é uma pessoa escassa. Aliás, todo ser humano tem. Ele passa em algum momento por essa mentalidade. Uau. Aí, o que a pessoa fala? Não, mas espera aí. Fala, não, agora você decide por quê? Porque você não vai ter que perder. Você só vai ganhar. E seja o que acontecer, não tem problema. Porque se eu perder, eu não perdi. Quem perdeu fui eu que investi em você. Por que você não faz em você? Porque quando você compra um treinamento, uma imersão, você está investindo em quem? Em você mesmo. O escasso vai dizer assim, não, eu não vou dar dinheiro pro Paulo Vieira, não. Eu não vou dar dinheiro pro povo lá da Federação. Vou dar dinheiro pro Juliano, vou dar dinheiro pra coach. Por quê? Porque ele tem uma mentalidade, uma consciência de escassez. Aí para onde ele vai? Para onde essa mentalidade levar. A maioria dessas pessoas, se você está se identificando, eu tenho certeza que você vive numa sobe e desce. Tem hora que você está prosperando, tem hora que você está vivendo. Você vive uma vida inteira assim. E muitos assim, esse sobe e desce assim, ó. Ele sobe, aí ele desce. Quando ele desce, ele sobe menos do que antes. E ele desce mais do que antes. Ele vai subindo e vai descendo. Daqui a pouco ele está no nível subindo, mas o subir dele é o primeiro nível que ele desceu, entendeu? E aí a pessoa quebra a empresa, acontece uma série de fatores, e ela não entende por quê. Sensacional. Então, assim, qual é o principal fato? Por que as pessoas têm que ter um coach? Primeiro, para mudar isso. Mudar essa consciência, essa mentalidade, para, consequentemente, a empresa prosperar.
A crença da empresa é a crença do dono. O que é a cultura de uma empresa? É a crença de identidade do dono da empresa. Totalmente. Eu gostaria, bem breve, assim, se você falasse um pouquinho sobre os cursos da Febracis, né? E o que cada curso trabalha. A sua grade é muito extensa, tá? Vou ver se eu consigo falar de uma forma Os principais, rápida. assim. Nós temos uma grade chamada grade Golden Belt. É uma grade onde ela tem uma estrutura de cursos. A grande maioria delas é voltada para o business e tem alguns cursos voltados para a pessoa. Uhum. Mas todos eles, o chão que nós pisamos é da inteligência emocional, é do coaching integral sistêmico. Então, começamos pelo método CIS, que a gente falou bastante hoje aqui, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, é por onde muitas pessoas entram, mas nós temos um curso chamado BHP, que é o Business High Performance, que é uma imersão de 4 dias no business. A nossa empresa, nós estamos gravando esse momento aqui em 2024, nos últimos 11 anos, nós dobramos de tamanho e faturamento em 10 anos. Uau! Então, nós somos uma multinacional que veio do Brasil e está agora no mundo. E, consequentemente, nós temos um modelo de gestão que é de muito sucesso. A gente apresenta, a gente mostra, a gente ensina nesse BHP. Nós temos as nossas formações em coaching, a formação internacional em coaching integral sistema e o nosso ML5, nosso Professional Business Coach. São duas, é a mesma metodologia do coaching integral sistema, mas com 2 fluxos diferentes de coaching. Entendi. De acordo com um lado um pouco mais pessoal e um pouco mais business. Mas elas se encaixam né, e trabalham juntas paralelamente nesse processo. Então, nós formamos coaches mais voltado para o life, mais voltado para o business, mas ambos uma conversa com a outra. Nós temos também uma formação um treinamento chamado inteligência financeira, que é um método CIS financeiro, é uma imersão de 3 dias de reprogramação de crenças financeiras. Wow, então, são 3 dias que o que a gente menos fala é de dinheiro. Vou deixar esse gostinho para você conhecer. Lá você vai entender o que eu estou falando. Então, é muito forte, é muito profundo. Nós temos também uma formação chamada Formação em Performance e Comportamento Humano, que é uma formação de analista de perfil comportamental. Você quer ter sucesso, você precisa ser perito em pessoas, em ler pessoas, entender sobre o comportamento das pessoas. E é uma formação muito forte, muito interessante. E você sabe o quanto você tem mudado a sua empresa com esse conhecimento. Aí nós temos outros treinamentos, nós temos treinamento de técnicas avançadas em vendas, nós temos treinamento de growth, de crescimento empresarial, nós temos treinamento de... Nós temos a formação em oradores e palestrantes no mundo business, que é o melhor e maior curso de comunicação, eu acho que do mercado, é muito forte, muito impactante. Nós temos também uma formação chamada Master Coaching, que é o mestrado do coaching integral sistêmico. Então, a pessoa que faz a formação, depois ela faz o master, ela aprende ferramentas muito fortes, muito profundas. E nós temos outros programas, outros treinamentos lá que também se complementam. Nós temos Mastermind, nós temos outros projetos lá dentro da Febracis. Então, você tem condições de fazer toda uma grade completíssima de cursos, formações e é extraordinário. Eu comprei a grade, né? Eu sou aluno. Tu já tá querendo repetir, né? Já tô querendo repetir, porque você vai fazendo os cursos e aí vai vendo que você tem que... a sua mentalidade vai se desenvolvendo cada vez mais e você quer aprender muito mais, né? Porque, querendo ou não, quando você faz uma mentoria uma vez, você assiste novamente, faz novamente, você aprende coisas diferentes. Verdade. É impossível pegar um curso ali tão intenso de uma vez só. Então eu quero repetir, com toda certeza. E faz muito sentido, porque para fechar, para cada nível que você sobe, tem uma nova crença para ser trabalhada e reprogramada. Uau. A mesma mentalidade de uma pessoa que tem $1 milhão na conta não é a mesma de uma pessoa que tem 10 milhões. Então é outra preparação. Sensacional. É outra escala, é outro processo, e assim por diante. Sensacional. Para finalizar, a nossa última pergunta, a nossa pergunta-chave, para aquelas pessoas que estão te assistindo, né? Para aquelas pessoas que estão começando um business hoje nos Estados Unidos,
que dica você daria para essas pessoas? Eu diria para ela, dentro da gestão financeira dela, ela separar de 2 a 7% da sua receita para investir nas pessoas. Essa é uma cultura muito falha da grande maioria dos empresários. Eles têm uma verba de marketing, eles têm uma verba de custo operacional, de logística, de parte jurídica, enfim, administrativa, enfim. Mas ela não tem uma verba de desenvolvimento das pessoas. Toda empresa deveria ser dois tipos de empresa, seja qual área for. Essa empresa deveria ser uma empresa de tecnologia, ou ela tem as melhores tecnologias, ou ela cria e fornece essa tecnologia. Então, por exemplo, um restaurante tem um aplicativo revolucionário, ela pode vender esse aplicativo. E ela é uma empresa de tecnologia. Sim. E ela também tem que ser uma empresa de formação, escola. O mercado não forma. Verdade. O mercado não forma. Então, quem tem que formar? Nem que você forme para o mercado. Nem que você forme para o mercado. Quem é você? Que empresa é a sua? Minha empresa é a empresa que os melhores ficam e eu ainda formo para o mercado. Eu fortaleço o mercado do meu produto, do meu serviço. E isso faz parte de uma parte do nosso projeto de expansão. É fornecer todo esse preparo, dar à disposição para algumas poucas empresas, né, ainda pela nossa capacidade de entrega, esse fator escola, preparação, formação dos funcionários. Só que o escasso vai dizer assim, eu não vou investir para a pessoa sair daqui da empresa amanhã. Gastei dinheiro com ela. Tá tudo bem, tá tudo certo. Essa pessoa vai ter um resultado. Ok. Qual que é aquela frase que o Paulo fala? Cada um tem a vida que merece. E cada um tem a vida que merece. Pega a chave. Senhoras e senhores, família, esse foi Giuliano Colissi, Master Coach, cara sensacional. Meu amigo, muito, muito, muito obrigado pela presença. Prazer. Foi sobrenatural. Fala pro pessoal as suas redes sociais. Show. Me sigam lá, @Giuliano Colissi, no Instagram, no YouTube, Facebook. Giuliano, G-I-U, são 2 L's, Giuliano Colissi, C-O-L-I-S-S-E. Me segue lá e me manda mensagem, pode tirar as dúvidas, o que vocês quiserem, estou à disposição. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e faça o que tiver que fazer pela sua vida, pela vida dos seus. Tamo junto. É isso aí. Pessoal, então não deixem de curtir e compartilhar, porque esse podcast aqui pode transformar não somente a sua vida, mas a vida de outras pessoas também. Esse foi o nosso Business Mind Podcast, o podcast que muda a sua mentalidade. A gente se vê no próximo episódio.